o Flamengo faz 2-0 e dali pra frente o Flamengo parou de atacar. O Flamengo falou, não, parou de atacar, essa é a verdade. Tem uma hora que o Bruno Henrique pega uma bola no ataque. Os dois gols saíram cedo, né? Exatamente. O Bruno Henrique pega uma bola no início de cada tempo. O Bruno Henrique pega uma bola no segundo tempo assim, ele tá sozinho, ele tenta, sabe, ele velocizou a jogada, dá um tapa em 3 zagueiros do Vasco, em 3 defensores do Vasco, sozinho. E a gente não tá acostumado a ver o Flamengo assim. Porque é um duelo desigual, né, gente? É um duelo desigual. Não tem as dúvidas, o Flamengo... Mesmo sem Carrascal... Sejamos realistas. Arrascaeta e Paquetá hoje, os 3 desfalques. É um duelo desigual. Com certeza. O Leonardo Jardim convidou o Vasco a atacar o Flamengo. Certos momentos do jogo, a gente viu o Flamengo todo recuado. O Flamengo se abdicou de jogar. Essa é a verdade. Com esse timaço do Flamengo... Fala comigo, Bruneiro. Galera, tô trazendo aí pra vocês um trechinho aí do programa Fechamento Sport TV, ainda sobre o jogo do Vasco, mas é um vídeo diferente. É o mesmo programa, mas são vídeos diferentes. Aquela análise que eu trouxe do Denilson e do Felipe Melo foi bem mais à frente do programa, que é logo após o jogo, o empate aí do Flamengo com o Vasco. Então, tá bem fresco. É realmente a opinião aí que eles falaram logo após, literalmente, o final do empate entre Flamengo e Vasco, um gol do Vasco de empate no último lance do jogo. Meu amigo, que roteiro que foi esse clássico dos milhões. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo para dar aquela força pro canal e para sempre que sair um videozinho top igual esse aqui, você ser notificado. Créditos aí são da Sport TV, do programa Fechamento Sport TV, aqui na descrição tá o link da GTV, talvez lá você encontre o programa. Agora sem mais longas, partiu que tá top demais o conteúdo. O Vasco ele mexe no time, ganha mais força ofensivamente, e eu acho que a rotação do De La Cruz, a rotação do Saul, acho que não foi à altura do que eu acho que de repente o Leonardo Jardim tinha pensado. Porque a entrada desses 2 jogadores, na minha opinião, é para você ter um pouco mais da bola, você ter um pouco mais de posse de bola no meio de campo. E o Flamengo não conseguiu ter essa posse de bola. Por isso eu acho que o volume maior, devido às alterações do Renato Gaúcho, foi maior do Vasco nesse segundo tempo. O próprio Wallace Ian, que entrou no finalzinho, no lance do cruzamento pro gol do Hugo Moura, ele tá perto do... Acho que é o Cuesta que faz o cruzamento, né? Sim. Isso. E ele fica assim quase que parado. Pô, aquela rotação do Plata, eu tô falando dos caras marcando, os atacantes marcando, Luiz Araújo, Plata, e o Wallace Ian... Fizeram um bom jogo. Mas eu vou até fazer uma defesa do garoto, vou te explicar. Diga lá. Porque quando se entra no segundo tempo, principalmente no final do jogo... Olha lá. É isso. Desculpa aí. te interromper. Não, mas é verdade. Ele tinha brigado por 3 bolas em sequência. Uma ele saiu com bola e tudo, assim. Você vê que ele tava meio abafado. Normal. Quando você entra no final do jogo, até você entrar na rotação dos atletas que lá estão, é complicado. Você dá o primeiro pique, você dá uma abafada. Então você precisa de certo tempo. Eu acho que ali ele já tinha dado 3 piques em sequência, tinha lutado por 3 bolas assim, em sequência, e acabou que ele deu uma abafada e não deu tempo dele sair. Mas eu achei assim... Muito o dedo do treinador. Existe o dedo do treinador para você vencer jogos e a gente tem que ser justo, né? E vir aqui, quando é o momento de elogiar, mas temos que criticar também. Críticas de formas respeitosas. E é o que eu estou fazendo agora. O Leonardo Jardim convidou o Vasco a atacar o Flamengo. Certos momentos do jogo, a gente viu o Flamengo todo recuado. O Flamengo se abdicou de jogar. Essa é a verdade. Com esse timaço do Flamengo... Sabe assim, então eu já vi por muito menos treinadores brasileiros, outros treinadores, principalmente brasileiros, serem taxados como retranqueiro por muito menos. Né? E esse time do Flamengo hoje, é um time, principalmente hoje, foi um time que jogou muito por transição rápida, por contra-ataque. Né? É uma forma de jogar que eu gosto também. Mas para esse time do Flamengo, né? Porque a gente está acostumado a ver, até mesmo com esse treinador, eu acho que hoje tem o dedo dele nesse empate. Cara, não é porque o cara faz um trabalho bom e é bom até que a gente não possa comentar as escolhas dele hoje. Não tô nem falando taticamente. Você não acha que passa a impressão? Primeiro, o Flamengo tem muita qualidade e o Vasco teve volume desde o começo, né? O Vasco teve volume, finalizou mais, só que não tem a qualidade do Flamengo, mas ele nunca parou de lutar, de atacar. Você não acha que quando você faz 2-0, você começa a tirar os seus principais jogadores? Saiu o Jorginho, que eu acho que era o melhor do time. Jogou muito bem. Né? Saiu o Pedro, saiu o Samuel Lino. Não dá a impressão de que o jogo está resolvido? Vamos só esperar o fim do jogo? Você vai tirando os seus melhores jogadores, não dá uma impressão de que a fatura está liquidada? Então, por isso que eu falei provavelmente a ideia do Leonardo Jardim era ter essa bola com a entrada dos jogadores que eu citei aqui. Principalmente os 2 do meio de campo ali, o Saul, que tem essa característica, e o De La Cruz. O De La Cruz ainda
é mais dinâmico do que o Saul. Só que o Vasco, quando ele coloca o Adson, por exemplo, que tem que abrir mais o campo, tem mais a jogada individual, você prende a subida das laterais do Flamengo, ou dos laterais do Flamengo. E aí quando você não consegue fazer essa bola chegar no pé dos dois jogadores de meio de campo, não consegue rodar essa bola, fica essa sensação de que estou sendo pressionado. Que foi o que aconteceu no jogo, na reta final do jogo do Vasco. O Vasco, depois do gol do Robert Renan, do zagueiro, o Robert Renan, eu pensei no Renan Lodge, que a gente viu a imagem, que jogou muito, por sinal, hoje com a camisa do Galo. Depois a gente vai falar sobre isso, que eu achei bem interessante a comemoração dos jogadores do Galo, o banco de reserva e tudo mais, isso mais pra frente. Mas em relação ao Flamengo, acho que a ideia do Leonardo Jardim que não funcionou. Quando ele entra com esses jogadores em campo, os jogadores não conseguiram sustentar a bola. E o Vasco já estava numa outra rotação. Os jogadores do Vasco que entraram, a gente está falando aqui de rotação, entraram muito mais ligados do que os jogadores do Flamengo. Mas, é o que eu falo. Uma coisa é você ter posse de bola no campo adversário, como nós estamos acostumados a ver o Flamengo fazer muitas vezes. Quando está vencendo o jogo, o Flamengo vai e tem posse de bola no campo adversário, tem muita qualidade, força física. Então, outra coisa é você ver um time tendo posse de bola no campo defensivo. Isso convida o time adversário. Uma coisa é você entrar com o De La Cruz, com o Saul, para você ter posse de bola no campo contrário. Por isso que eu acho que tem o dedo do treinador nesse dia de hoje. Sabe assim? E o Vasco, não é que o Flamengo fez aquele jogo que se espera do Flamengo, mas o Vasco foi muito bem no jogo. Começou o jogo, o Pedro faz 1-0, o Vasco teve oportunidades, finalizou, inclusive em certos momentos, o Vasco tinha finalizado até mais que o Flamengo. O Vasco finalizou mais que o Flamengo no jogo. Exatamente. Depois, no segundo tempo, o jogo estava meio que igual, não é que o Flamengo estava superior, como estava, por exemplo, contra o Galo, ou até contra o Fluminense. Ele só tinha mais qualidade. Quando ele chegava, você via que a qualidade aflorava. Exatamente. Mas o Vasco... E aconteceu o pênalti, pênalti meio que sem querer, mas acabou sendo pênalti. O Flamengo faz 2-0 e dali pra frente o Flamengo parou de atacar. O Flamengo falou, não, parou de atacar, essa é a verdade. Tem uma hora que o Bruno Henrique pega uma bola no ataque. Os dois gols saíram cedo, né? Exatamente. O Bruno Henrique pega uma bola no início de cada tempo. O Bruno Henrique pega uma bola no segundo tempo assim, ele tá sozinho, ele tenta, sabe, ele velocizou a jogada, dá um tapa em 3 zagueiros do Vasco, em 3 defensores do Vasco, sozinho. E a gente não tá acostumado a ver o Flamengo assim. Porque é um duelo desigual, né, gente? É um duelo desigual. Não tem as dúvidas do Flamengo. Mesmo sem Carrascal, sejamos realistas. Arrascaeta e Paquetá hoje, os 3 desfalques. É um duelo desigual. Com certeza. E aí o Vasco conseguiu equilibrar isso com... Entra o que o Deno acabou de falar. Coletivo não seria... A gente tá falando que é o melhor elenco, ou um dos melhores elencos que tem no Sul-América, quiçá do mundo. Então, assim, 3 jogadores que fazem diferença com o time, mas se é um elenco bom, quem vai entrar tem que dar conta do recado, senão... Concordo. Senão, acaba o banco, bota o sub-20 banco, bota o Diogo Alves como segundo goleiro, você bota o Alacian como centroavante de reserva, você bota o Douglas Telles, tem outros garotos, acho que é Guilherme, tem mais um também do sub-20 do Flamengo que é muito bom, que fez 2 gols no jogaço que o Flamengo fez com o Mirassol no final da temporada passada, que o Flamengo tava no Mundial de Clube, se eu não me engano. Tava jogando a Copa Challenger, aqueles negócios ali, Derby das Américas, aí foi o sub-20 contra o Mirassol e fez um jogaço 3-3, teve um jogador do Flamengo que fez 2 gols, inclusive um golaço nesse jogo, então, bota esse cara como reserva, o que você vai ter o Saul como reserva, o que você vai ter o Cebolinha, o que você vai ter o Luiz Araújo, o que você vai ter o Vitão, que é um zagueiro super caro, que o Flamengo pagou muito dinheiro, né? O que você vai ter um jogador da qualidade do Danilo como goleiro reserva, como zagueiro reserva, o que você vai ter o André, que você comprou de Portugal como goleiro reserva, você tem o Diogo Alves ali no banco, sabe? Então, se for assim, faz isso. O banco do Flamengo, quando entrar, tem que ter um jogo à altura, tem que dar conta do recado e tem que mostrar porque que eles foram comprados para jogar como reserva no time do tamanho do Flamengo, um dos maiores times do mundo que quase foi campeão mundial contra o PSG, um baita de um jogaço e também fez um baita de um jogo contra o Bayern de Munique. Então, não importa se é o banco ou titular, tem que jogar à altura do Flamengo, concordo com eles aí. E na maioria do que eles falaram, o Leonardo Jardim pensou 2-0, 70. Ele fez a primeira substituição a 70, entrou o Bruno Henrique e o De La Cruz, saiu o Jorginho e o Samuel Lino. 70 aqui, tem um jogo de Libertadores no meio da semana, então, vou tirar aqui, esse jogo tá liquidado. Certeza que o Leonardo Jardim pensou isso, porque, caso você não saiba, dia 7, Flamengo tem jogo aí válido pela Libertadores, então, com certeza o Leonardo Jardim pensou isso e, nos custou 2 pontos essa atitude equivocada aí do nosso Mr.
português, mas eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.